Bom, meninos, na última aula, a gente viu o que era a função do primeiro grau, certo? A gente viu quais eram os coeficientes dessa função, que é o valor de A e B, que são números, tá? Esses valores A e B são números. A gente viu a lei de formação de uma função, que uma função do primeiro grau é desse tipo aqui, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, tá? O y e o f de x é a mesma coisa, a gente pode usar tanto um quanto o outro, ok? Aquele a e b do item anterior, ó, são esse a e b aqui, ok? A gente viu que uma função possui duas variáveis, variável dependente e independente. A variável dependente é o y e a independente é o x. Por quê? O valor da função é o f de x, que é o y, vai depender, ou seja, o valor da minha função vai depender do valor do x, ou seja, da variável dependente. Então, por isso que o f de x, que o y, né, é a variável dependente, porque o valor do f de x, o valor do y, depende do valor do x, ok? Então, dependendo do valor do x que eu coloco aqui, vou achar um y. Se eu pôr outro valor de x, acho um outro y diferente, ok? A gente viu também o gráfico de uma função do primeiro grau, que sempre vai ser uma reta, tá? Para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente primeiro escolhe os valores de x. A gente monta a tabelinha, tá? De um lado a gente põe o x e do outro o y. Esses valores de x são escolhidos, esses valores de y você vai achar depois que você fizer a continha do x, tá? Então, quando você tem uma função, escolhe os x, substitui lá no valor do x, resolve a conta, acha o valor de y, ok? Depois, então você vai substituir esses valores de x e vai descobrir os y. Isso que eu falei. Escolhe o x, acha o y. Depois disso, terá coordenadas x e y. Então, você vai marcá-las no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eixo x, eixo y. Então, você vai ter lá coordenadas x e y, marca elas no ponto. Vamos pôr aqui, outro aqui, outro aqui. E depois, liga esses pontos. E você vai ter uma reta, ok? Então, plano cartesiano, vai marcar os pontos. O primeiro valor que aparece é o x, o segundo o y, tá bom? Isso aqui tudo a gente já viu nos vídeos anteriores. Uma função pode ser crescente, uma função do primeiro grau pode ser crescente, decrescente ou constante, tá? Então, quando a gente tem uma função, o que vai indicar pra gente se ela é crescente, decrescente, constante, é o valor de a da função, ok? Então, se tem uma função lá, f de x igual a x mais b, a e b vão ser números, você vai olhar para o valor que é esse a, ou seja, esse número que está junto com o x, tá? Se ele for positivo, a função é crescente, tá? Função é crescente. A gente fala crescente, decrescente ou constante olhando da esquerda para a direita. Olha, olhando da esquerda para a direita, cresce, ok? Se o a é negativo, aquele valorzinho aqui é negativo, a função ela é decrescente, ok? E se ele for zero, ou seja, não apareceu o x, só apareceu o número sozinho, que é o b, a função vai ser constante, ou seja, ela não cresce nem decresce, se mantém uma reta constante, horizontal. Exemplo. Primeiro exemplo aqui. F de x igual a 3x mais 9. Olha o valor do a. O a é 3, ó, então, ó, a é igual a 3. 3 é positivo. Se é positivo, a função ela é crescente. Segundo exemplo, g de x igual a menos 2x mais 5. Quanto vale o a? O a é menos 2. É negativo. Se é negativo, a função é decrescente. E por último, h de x igual a 6. Pessoal, não aparece o valor de x. Se não aparece o x, é porque ele é zero. Então, a é igual a zero. Se é zero, a função é constante.
ok? Continuando. Agora, a gente vai ver um assunto novo, tá? Zeros da função ou raiz da função. Então, se você vê escrito zero de uma função ou raiz da função, é a mesma coisa, tá? O zero de uma função é o valor de x para que a função seja zero, ou seja, qual deve ser o valor de x? Desculpa, só um pouquinho. Qual deve ser o valor de x para que f de x seja zero, tá? Então, eu não substituo o x, eu substituo o f de x por zero e resolvo, vai virar uma equação, tá? Exemplo, qual o zero das funções? Então, a primeira função que eu tenho aqui é f de x igual a 5x menos 10. Então, o zero é quando o f de x é igual a zero. Então, no lugar do f de x, eu vou pôr zero, tá? Eu vou colocar ele depois dos números, tá? Então, vou colocar assim, 5x menos 10 igual a zero. Sempre vai ser assim, sempre igual a zero, tá? Por isso que é zero da função. Então, agora eu vou descobrir qual o valor de x que eu tenho que colocar aqui para que esse continha dê zero. Então, 10 positivo passa para lá negativo, né? 5x igual 10 positivo. Preciso colocar 0 mais 10? Não, porque somar 0 subtrair 0 não muda nada. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido por 5 é 2. Então, qual é o zero da função? 2. Então, se o x for igual a 2, a minha função vai dar zero. Vamos ver se dá certo? 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá zero, ok? Então, a raiz da minha função, o zero da minha função é 2. Próximo exemplo. G de x igual a 4x mais 5, tá? Então, quero saber o zero da função. Então, isso é quando g de x igual a zero, tá? Então, a função tem que ser igual a zero. Então, menos 4x mais 5 igual a zero. Pessoal, 5 é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, menos 4x igual a menos 5. Pessoal, tá tudo, o x está negativo. Então, multiplica por menos 1 para virar positivo. Então, muda o sinal de todo mundo. Então, vai ficar 4x igual a 5. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 5 sobre 4. Como não dá para dividir, deixa assim. Então, esse é o zero da função, essa é a raiz da função, tá? Se você colocar lá no lugar do x 5 quartos, essa pontinha vai dar zero, tá? Então, é sempre isso. Quando pedir o zero da função, você vai pegar a sua função e colocar ela igual a zero, tá? E vai descobrir o valor de x. Vira uma equação, ok? Então, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, tá? E até mais.